Bom dia, irmãos, graça e paz. Chegamos aqui ao 34º dia da nossa campanha de jejum e oração, para que tenhamos uma família renovada, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa convenção, da nossa comunidade. E o tema proposto hoje é: nós amamos o Espírito Santo. E o texto que embasa o texto bíblico que embasa esse pensamento, essa proposta é o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A Thelma Sintra, que escreveu o texto, da nossa revista, ao qual eu recomendo a todos que leiam. É um texto muito bem escrito, muito bem redigido e um tema muito interessante. Nós amamos o Espírito Santo, uma recomendação que nós amemos o Espírito Santo. E é muito interessante porque esse texto é o fim também recomendo que se leia, o capítulo 5 do livro de Gálatas, porque o apóstolo Paulo, ele dá um ensinamento poderoso sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E quando ele recomenda que nós vivamos no Espírito e andemos no Espírito, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo é a presença de Deus entre nós. Lembramos que Jesus, ele no seu ministério terreno, ele morre por nós, mas ele volta para o Pai. Mas ele não nos deixa sós. Essa é uma promessa de Jesus, que ele nos enviaria um outro Consolador, e esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a presença de Deus. E como nós dizemos isso em alto e bom tom, nós cantamos isso o tempo todo, que nós amamos a Deus, como não amar o Espírito Santo? E a renovação espiritual, ela se dá quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós e Deus somos uma coisa só. E essa é a oração que Jesus faz, para que sejamos um com o Pai como Ele é. E isso acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. E assim é com a nossa família. Uma família renovada pela presença do Espírito Santo. Uma casa cheia do Espírito Santo. Uma casa cheia do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, com pessoas cheias do Espírito Santo. Ela impacta o mundo. É isso que a Thelma fala. E a Thelma foi muito bem no texto, em que ela diz que muitas vezes a presença do Espírito Santo, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo se torna uma coisa que parece que a gente anda relapso em relação a isso. E isso é fundamental, que nós amemos a presença do Espírito Santo, que nós amemos o Espírito Santo de Deus, porque ele é a presença de Deus em nós. E que aquilo que a gente se propõe a fazer para a proclamação do Evangelho, para a conversão dos nossos amados, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas que estão próximas, ela se dá quando nós amamos a presença do Espírito Santo, e quando a presença do Espírito Santo impacta a todos à nossa volta. Então o que nós fazemos, o que está proposto, que nós oremos para que todos sejamos cheios do Espírito Santo, para que a gente ore também pela CBS da região Nordeste. Esse é o pedido e os motivos de oração do dia de hoje. Mas oremos, irmãos, e amemos a presença do Espírito Santo em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, em todas as igrejas, porque é só com a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus entre nós, que nós podemos mudar o cenário que nós estamos vivendo, o cenário de ataque contra a família, o cenário de ataque contra as igrejas. É só crentes cheios do Espírito Santo, renovados pela presença do Espírito Santo, que vão suportar e dar a resposta que o mundo precisa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos todos um bom domingo.